Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui hoje para iniciar o curso de Dicas Pro OAB da Escola de Direito Hélio Alonso. Sou professor de processo penal e estarei aqui com vocês apresentando as dicas de processo penal para essa primeira fase da OAB. Eu sou professor universitário de curso de graduação e pós-graduação há mais de 20 anos, elaborador de questões para diversos concursos públicos pelo país, e de 2011 a 2015 eu fui coordenador da prova da Ordem, prova nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, pela Fundação Getúlio Vargas. Quando a gente inicia o estudo da prova da OAB primeira fase, a gente tem que ter em mente que o mais importante é nós fazermos um retrocesso, pegarmos as provas antigas e verificarmos o que mais tem caído nos últimos anos. E em processo penal isso é fácil, porque a gente consegue identificar que o tema recursos é o tema mais recorrente da prova da OAB primeira fase. Então eu vou iniciar com vocês fazendo um rápido resumão de recursos. Vou colocar para vocês aí, para vocês poderem baixar, tá? Ao final dessa aula, vocês vão conseguir baixar um resumo da Escola de Direito Hélio Alonso sobre os princípios dos recursos, da teoria geral dos recursos, e nós vamos falar rapidamente sobre os recursos mais recorrentes nessa primeira fase. Vamos começar, obviamente, falando com o recurso em sentido estrito, o famoso RESE, que está lá previsto no artigo 581 do CPP. Tá? Então o recurso em sentido estrito ele é um recurso cabível para impugnar, via de regra, decisões interlocutórias expressamente previstas no artigo 581. A doutrina e a jurisprudência determinam que esse rol ele é taxativo. Então só cabe recurso em sentido estrito, via de regra, a gente vai ver já já por quê, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 581. Ok? Então, primeira dica que a gente tem a respeito do RESE. Primeira dica é a seguinte: qual é o tipo de decisão, meus amigos? Foi uma sentença? Se foi uma sentença, a gente já tem que necessariamente se ligar na apelação. O artigo 593, parágrafo 4º do CPP, ele determina que quando cabível a apelação, não poderá ser utilizado recurso em sentido estrito, ainda que somente parte da decisão se recorra. Então a gente já tem que eliminar, se for sentença, a hipótese de recurso em sentido estrito. Tá? Quem foi o autor da decisão? Foi o juiz da VEP? Lei de Execução Penal? Vara de Execução Penal? Tá? Obviamente, temos que ter muita atenção nesse aspecto. Então, meus amigos, quando se trata do artigo 197, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Por quê? Porque o Código de Processo Penal é de 41. Então, previa hipóteses de recurso em sentido estrito no 581, em que hoje em dia não cabem mais, porque o artigo 197 da LEP, da Lei de Execução Penal, que é de 84, como eu já disse, determina que de todas as decisões proferidas pelo juiz da vara de execução penal, caberá recurso de agravo em execução, lá no 197. Tá? Então, lembrando, a LEP é a Lei 7.210 de 84. Então, fiquem com isso na cabeça que já já a gente vai tratar dessas hipóteses para vocês. Apelação. O recurso de apelação está previsto no artigo 593 e seguintes do CPP. É um recurso que se destina à impugnação de decisões definitivas, extintivas do processo ou mesmo sem julgamento de mérito. O artigo 593 ele diz que caberá apelação no prazo de 5 dias, das sentenças definitivas de condenação ou absolução. Então o juiz proferiu uma sentença condenatória ou absolutória, cabe apelação. Das decisões definitivas ou com forças definitivas, desde que não estejam previstas lá no 581, né? E das decisões do júri, no inciso lá 3 que ele abre, eu sugiro que vocês leiam com calma isso
em casa tranquilamente. E aí é bom alertar os senhores já de antemão. A prova da OAB, ela tem uma característica muito interessante na primeira fase. Como a gente não pode levar código, não pode levar nada, a gente está fazendo aqui um resumo muito rápido, um resumão mesmo, sem entrar em muitos detalhes de prazo, etc e tal, que não vai dar tempo, né? Mas eu necessito que os senhores deem uma lida na parte de recurso do CPP. Por quê? Porque como a gente não pode usar o código na prova, geralmente as questões, as respostas estão no código. Então se você souber bem prazos dos recursos, em que hipótese aquele recurso é cabível, você mata todas as questões e eu vou demonstrar isso para vocês já já. Tá? Então leiam, por favor, além do material que eu vou deixar para vocês baixarem, o Código de Processo Penal na parte de recursos. Vamos lá. Embargos infringentes e de nulidade. É um recurso privativo da defesa contra decisão não unânime, tá? Desfavorável ao réu, por isso que ele é privativo da defesa, proferido em sede de julgamento de apelação, reze e agravo em execução. Então, se a gente pegar o 609 e o 610 do CPP, a gente vai ver que só tem lá determinado, quando fala do embargos infringentes de nulidade, a apelação e o reze. Não fala em agravo de execução. Só que o agravo de execução, que a gente acabou de tratar aqui da LEP, da Lei 7.210 de 84, artigo 197 da LEP, ele não traz um procedimento. E aí a jurisprudência, já há muitos anos, é pacífica, né? Determinando o seguinte: olha, o agravo em execução, ele possui natureza de recurso em sentido estrito. Então o procedimento é o mesmo do recurso em sentido estrito. Então, os embargos infringentes de nulidade, eles cabem para apelação, para recurso em sentido estrito e para agravo em execução. Não esqueçam isso. Tá, meus amigos? Próximo recurso, vamos matar isso rápido. Carta testemunhável, 639 seguinte do CPP. Tá? É um recurso cabível, não tem caído muito na OAB, mas a gente precisa saber. É um recurso cabível contra a decisão que não recebe ou nega seguimento a um desses recursos. Quais sejam? Recurso em sentido estrito e agravo em execução. Cabia também protesto por novo júri, mas esse recurso não existe mais no Código de Processo Penal. Tá? Correição parcial. Tá? Correição parcial está prevista na Lei de Organização Judiciária de cada Estado e no regimento interno dos tribunais, não está no CPP. É uma providência jurídico-administrativa contra despachos do juiz que importem numa inversão tumultuária do processo. É aquele despacho louco que não fala nada com nada e descumpre o que está no código. Né? Sempre que não houver, obviamente, um recurso específico em lei. A gente vai dar prioridade a um recurso específico. Se não houver e o cara fizer uma M do tamanho absurdo, magistrado, aí pode ser que caiba a correção parcial. Então, exemplos mais comuns. Juiz que indefere pedido de expedição de ofício. Não tem recurso para isso. Então, correção parcial. Juiz que determina oitiva informal da vítima pelo Ministério Público sem a ciência do réu e da defesa. Tá? Embargos de declaração. Vocês já estão carecas de saber. 382 e 619. 382 chamado embarguinhos, que é da primeira instância, 619 na segunda instância. Recurso que tem por objetivo, vocês já sabem isso, desfazer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou do acórdão. Recurso especial extraordinário está previsto na Constituição, artigo 105, inciso 3 e artigo 102, inciso 3. Então a Suprema Corte, guardiã da Constituição, deveria ser pelo menos, né, incumbe o reexame de questões de direito constitucional, enquanto ao STJ é atribuída a competência para julgar, mediante recurso especial, as questões de direito federal infraconstitucional. Revisão criminal, está lá no 621 e seguinte. Lembrando que é uma revisão nossa aqui, papum, rapidíssima. Você tem que ler todos esses artigos no Código de Processo Penal. Tem que saber de cor e salteado prazos, procedimentos desses recursos e quando eles são utilizados. Aí você acerta qualquer questão, já vou demonstrar isso para vocês já, em segundos. Tá? Revisão criminal está prevista lá no artigo 621 e seguintes do CPP.
é uma ação autônoma destinada a desfazer os efeitos de uma decisão judicial desfavorável. O réu, olha o detalhe, já transitado em julgado de forma definitiva. Tá bom? Faltou a gente falar aqui de habeas corpus, mandado de segurança, embargos de divergência, recurso ordinário constitucional, as hipóteses de recurso de ofício, mas esses que fizemos essa revisão relâmpago são os que têm caído constantemente na primeira fase da OAB, tá? Da prova da OAB. Então vamos lá, vamos fazer um exercício rápido, vamos pegar aí a questão 69, prova tipo 1, do 31º exame da ordem, eu vou ler aqui com vocês, tá? Acompanhem aqui no telão, por favor. Caio foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Ocorre que, apesar da capitulação delitiva, a denúncia apresentava-se confusa na narrativa dos fatos, inclusive não sendo indicada qual seria a idade da vítima. Logo após a citação, Caio procurou seu advogado para esclarecimentos, destacando a dificuldade na compreensão dos fatos imputados. Essa historinha não serviu para nada, porque agora vem o que interessa para a gente. O advogado de Caio, presta atenção, constatando que a denúncia estava inepta, é isso que interessa, deve esclarecer ao cliente que, sob ponto de vista técnico, com esse fundamento, poderia se buscar, temos 4 alternativas, A, B, C e D, 2 que tratam de rejeição da denúncia, e 2 que tratam de absolvição sumária. Então o que o legislador queria? A resposta é a letra A, rejeição da denúncia. Tá? Podendo o Ministério Público apresentar recurso em sentido estrito em caso de acolhimento do pedido pelo magistrado ou oferecer posteriormente nova denúncia. O que o examinador queria? O examinador queria dizer o seguinte: eu quero que você me diferencie, quero saber se você sabe diferenciar as hipóteses de rejeição de denúncia, 395 do CPP, e as hipóteses de absolvição sumária. Não é aquela absolvição sumária sentença do júri, não. É a absolvição sumária que foi incluída no Código em 2008, aquela que está lá no 397. Então veja como é simples. Se você sabia me responder que se tratava de rejeição de denúncia, 395, inciso 1, a denúncia será rejeitada quando for manifestamente inepta. Repara que o advogado deixou claro que a denúncia era inepta. Então, é rejeição. Tá? Hipótese de rejeição, você já tinha tirado duas respostas. 2 respostas já não serviam mais, que tratavam de absolvição sumária. Faltavam 2. Uma trata de rejeição da denúncia, recurso em sentido estrito. Outra trata de rejeição da denúncia, apelação. Tá? Se a gente pegar o 581 do CPP, RESE, que a gente acabou de falar que o rol é taxativo, que está tudo lindo, maravilhoso, é só ler o 581, vocês vão ver que está lá no inciso 1º, caberá recurso em sentido estrito da decisão de despacho, ou sentença que não receber a denúncia. Não recebeu significa que rejeitou. Ou seja, mole, questão dada para quem fez esse mini curso da OAB da Escola de Direito L. Alonso. Vamos lá. Questão 64, prova tipo 1. 30º exame. Voltamos para vocês verem. Tá? Estávamos no 31º. Foi o último, se não me falha a memória. Agora estamos no 30º. O advogado de Josefina, ré em processo criminal, entendendo que entre o recebimento da denúncia e o término da instrução ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, gravem que isso é o importante da questão. Apresentou o requerimento antes mesmo do oferecimento das alegações finais de reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, sendo pedido imediatamente indeferido pelo magistrado. Intimado, o advogado, discordando da decisão, deverá apresentar resposta letra A, recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. A gente já sabe que o recurso em sentido estrito, lá no 581, é repetitivo falar isso, mas a gente tem que gravar o rol em tese, é taxativo.
lá no inciso 9º, determina que cabe recurso extintivo toda vez que for indeferido pedido de reconhecimento de prescrição ou outra causa extintiva de punibilidade. Então, não estou confiante, Gustavo. Ainda não acho que não é assim, fácil como você está dizendo. Beleza, então vai no 29º exame. Você vai ver que vai ter uma questão de revisão criminal e uma de rese. Vai no 28º exame, você vai ver que vai ter uma questão de ROC e uma questão de embargos de infringentes. Tá? Então, amigos, vamos às dicas de ouro que eu considero para essa primeira fase da OAB. Tá? Já falei demais, já fiz um resumo relâmpago de hipótese de cabimento de recurso, não falamos de prazo, não falamos de outros detalhes, vocês têm que ler com calma o código, que eu já falei que geralmente a prova é o que está no código, tá? Mas vamos às duas dicas de ouro. Qual é a primeira? A primeira é a gente lembrar que, embora a doutrina de jurisprudência considere que o rol é taxativo do artigo 581 do RESE, na verdade, há alguns anos, o Superior Tribunal de Justiça ele alargou essas hipóteses com fundamento no artigo 3º do CPP, que determina que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Tá? Então, até o momento, foram 3 as hipóteses que o STJ admitiu o RESE, embora não formalmente descritas no rol do 581. Tá? Então, primeira hipótese, 581, inciso 1, determina que caberá recurso de distrito quando não for recebida a denúncia ou a queixa. A gente já viu isso há pouco tempo, foi até uma questão da prova. Tá? O que diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça? Diz o seguinte, amigos, também cabe rese com fundamento no 581, inciso 1, da decisão que não recebe o aditamento da denúncia ou queixa. Tá? Segunda hipótese, 581, inciso 11º, determina que cabe recurso de distrito quando for concedido, negado ou revogado a suspensão condicional da pena, o sursi, direito penal. E aí determina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que também cabe quando a decisão for concessiva, negativa ou de revogação de suspensão condicional do processo, o famoso sursi processual, descrito lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Tá? E por último, a terceira hipótese. A terceira hipótese também está no 581, inciso 11º. E o STJ alargou, está lá no informativo 640 do STJ, para hipótese de decisão que indefere pedido de produção antecipada de provas no artigo 366. Lembrando, quem não se recorda do que se trata o 366, é aquele que diz que o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, lembrando, por quanto tempo, Gustavo? Pelo mesmo prazo da prescrição do crime. Tá? Podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes. Então tá aí. Esse indeferimento da produção antecipada de prova é que a jurisprudência do STF determina que é uma hipótese nova, não mencionada no 581, de recurso em sentido estrito. Tá? Então vamos lá. Temos que ficar prestando muita atenção também no recurso em sentido estrito, naquela hipótese que eu falei no início da aula, que o Código de Processo Penal é de 1941 e a LEP é de 1984. Então, na época que foi feito o Código, obviamente não existia a Lei de Execução Penal ainda, alguns incisos previstos ali são hipóteses que hoje não são recurso em sentido estrito desde 84 da LEP, e sim agravo e execução. Então, inciso 12, inciso 17, desculpa. Tá? O inciso 8º, que a gente tem que prestar muita atenção, porque ele é uma hipótese dúbia. Se for a decretação da prescrição for pelo juiz da vara de execução, vai caber rese. Se for, vai caber agravo e execução. Se for pelo juiz da vara criminal, aí sim vai caber rese. Então, recapitulando que eu fiz uma pequena confusão. Rese, juiz
da vara criminal. Juiz da vara de execução penal vai ser agravo e execução. Então, por exemplo, se o juiz da vara de execução penal decretar uma prescrição da pretensão executória da pena, vai caber agravo e execução. Tá? Vamos lá. Ponto importantíssimo que na minha concepção vai cair na prova. Se for nessa agora, eu vou te dizer, tipo 1, questão 65. Acordo de não persecução penal. Por que, Gustavo, você está apostando suas fichas nisso? Simples. Primeiro motivo. A Lei 13.964 de 2019, que foi o chamado pacote anticrime, que criou o acordo de não persecução penal, ele entrou em vigor agora em 2020. Logo no início de 2020 a gente teve a pandemia, gente. Então ficou tudo meio parado, tudo meio truncado, mas a lei já está em vigor. Então peço a atenção dos senhores para ler com calma o artigo 28A, seus incisos, seus parágrafos, porque vai cair uma questão da primeira fase da prova nesse sentido. O que diz o 28A? Vou ler para vocês, acompanha aqui na tela, hein? Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação, taraná, vocês leem em casa aí. Então, o que a gente precisa saber? De cor, porque a gente não tem como usar o código na primeira fase da OAB. Tá? Então, eu preciso saber os requisitos. Primeiro, não pode ser caso de arquivamento. Segundo, o investigado tem que ter confessado. Terceiro, a infração penal tem que ser sem violência ou grave ameaça. E por último, pena mínima inferior a 4 anos. Lembrando que esse pena mínima inferior a 4 anos de infração penal sem violência ou grave ameaça, praticamente 70% dos crimes descritos no Código Penal. Então, a aplicabilidade do acordo de não persecução penal é muito grande. Então, a gente tem que saber de qual é salteado isso aí. Então, quais são essas condições ajustadas cumulativa e alternativamente? Já que a gente já viu os requisitos. Tá aí, reparar o dano, renunciar voluntariamente aos bens produto do crime, prestar serviço à comunidade, pagar prestação pecuniária, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, tá? E peço a atenção dos senhores especial para o parágrafo 2º do 28A, porque ele traz as hipóteses que não são possíveis, não são cabíveis, não são aplicadas ao acordo de não persecução penal. Isso também está assim, de mão beijada para uma questão de múltipla escolha de quem não pode olhar o código, né? Então, quais são os casos, meus amigos? No inciso primeiro a gente tem quando é cabível transação penal. Tá? Então, quando for cabível transação penal, a gente vai aplicar o procedimento da transação penal, o procedimento sumaríssimo. Não vamos tratar de nada de acordo de não persecução penal. Segunda hipótese, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem que sua conduta criminal é habitual, reiterada ou profissional, também não vai caber a hipótese de acordo de não persecução penal. Terceira hipótese, ter o agente se beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, ou seja, exatamente igual àquela questão da transação penal. Se nos últimos 5 anos ele já foi beneficiado pelo acordo, ele não vai poder realizar um acordo se fizer uma besteira nos próximos 5 anos. Tá? Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar, também não cabe, não é possível. Beleza? Então vamos seguir, meus amigos. O que a gente tem de mais interessante sobre isso? São esses 2 pontos, os principais. Tá? Não me entendam mal, vocês têm que ler o 28A todo, tem que saber aquilo ali de cor e salteado, porque vai ser a questão 65 da prova. Mas o parágrafo 2º e o caput, onde tem os requisitos, vocês têm que ter de cor, porque é uma questãozinha mole para a gente de múltipla escolha, primeira fase. Ok? Então, queria terminar aqui a nossa aula de hoje. Agradecer a Escola de Direito L. Alonso pela oportunidade de estar aqui com vocês. E estou torcendo para esse próximo exame a gente fazer um curso para a segunda fase, hein? Porque na primeira fase eu estou certo que pelo menos em penal, e com certeza os meus demais colegas que vão dar aula aqui para vocês, penal, civil, trabalho, vocês vão ter uma ideia geral e importantíssima dessas dicas que vão facilitar muito essa primeira fase para vocês. Tá bom, minha gente?
Aguardo vocês na segunda fase, hein? Um abraço.